Olá, meu caro aluno de piloto privado, piloto comercial, piloto de linha aérea ou até mesmo instrutor de voo. Eu sou o piloto Camolês, para você que não me conhece, e hoje eu vim trazer uma aula super especial, muito importante para a vida de nós pilotos, tanto para a nossa preparação teórica, para a banca da ANAC, que cai muito em regulamento de tráfego aéreo, como também para a nossa preparação prática, né? Porque a gente sempre deve manter todas as informações que eu vou passar para você na cabeça, caso venha acontecer essa situação, e assim evitar um incidente ou até mesmo um acidente aeronáutico. A aulinha de hoje é sobre em caso de falha de comunicação, quais são os devidos procedimentos a serem adotados e quais são os significados de cada luz emitida pela pistola de luz dada pela torre de controle no aeródromo que você vai ou decolar ou pousar, beleza? Lembrando a você que todas as informações foram coletadas da ICA 112 em um documento emitido pelo DCEA, que está em vigor desde novembro de 2016. Certo? A ICA 112 estabelece que um voo controlado é quando uma aeronave sempre está voando numa área controlada, dada por um órgão ATC, sempre deve manter a escuta na frequência correta que está voando desse órgão ATC. Por exemplo, caso você vá voar de Bragança Paulista até São José dos Campos, você sempre deverá manter na escuta o terminal São Paulo, o controle São Paulo, sempre deverá manter na escuta até você receber a ordem de alternar a frequência. Você nunca deve alternar a frequência antes da ordem dada, assim evitar uma possível multinha, né? E porque pode causar algum incidente ou acidente aeronáutico, beleza? O voo controlado, ou seja, sempre deve manter na frequência certa da área que você está voando e sempre estabelecendo uma comunicação bilateral entre o órgão de controle. Então, por exemplo, sempre que você recebe uma informação ou uma ordem, você deverá cotejar para o órgão ATC para ver se você entendeu da maneira correta as informações ou ordens dadas e evitando erros, assim, beleza? E caso de falha de comunicação, como aqui prevê na ICA 112, a aeronave sempre deverá manter em contato com o órgão ATC pertinente, tentando usar todos os outros meios disponíveis. Mas o que significa isso? Deverá ligar para o controle pelo celular? Não. Muitas aeronaves da que a gente voa, né, principalmente da aviação geral, como Charlie 952, Charlie 972, Tupi, Cherokee, possuem dois rádios. Então, caso o rádio número 1, que é o que a gente sempre usa primeiro, não esteja funcionando, né, esteja apresentando falhas de comunicação, a gente deverá usar o rádio número 2, porque aí talvez o rádio número 2 esteja funcionando e a gente continue o voo normal, né? Caso o rádio número 2 não esteja funcionando também, aí sim a gente deverá continuar com outros procedimentos a seguir. Em caso de falha de comunicação para voos VMC, né, que é condições visuais, caso o avião esteja voando por regras de voo visual, ele deverá sempre pousar no aeródromo mais próximo, e caso o avião esteja voando em condição VMC, porém IFR, em regras de voo por instrumentos, cabe ao piloto decidir se ele continua o voo IFR ou ele deverá deverá realizar a mudança de regra de voo para regra de voo visual. Em caso de voo IFR aqui eu dei uma bela resumida porque tem muita informação para vocês, então para ser rapidinho a gente não enrolar muito, né? Tá aqui. Em voo IFR, caso o voo IFR não seja terminado por determinação do piloto em comando, o piloto deve seguir em plano de voo em vigor, prosseguir até o aeródromo de destino, completar o procedimento de aproximação IFR previsto e pousar dentro dos 30 minutos subsequentes à hora estimada de chegada. Bom, basicamente o piloto sempre vai seguir o que está indicado pelo plano de voo em vigor, que lá vai estar o flight level que ele vai estar voando, a velocidade, qual será o destino, qual que é a rota, qual que é o procedimento a ser adotado lá, certo? No aeródromo de chegada. E assim ficará muito mais fácil para o órgão de controle saber qual que vai ser suas futuras ações, certo? E aqui já chegamos na pistola de luz da torre de controle, que é usada quando a aeronave irá pousar
no aeródromo ou estiver estiver no solo, prestes a decolar, e a mesma estar desprovida de rádio ou mesmo com o rádio, o sistema de comunicação com defeito, certo? Caso a pistola de luz seja de cor vermelha contínua em um avião que está em pleno voo ainda, significa que o avião deve ceder a passagem a outra aeronave e permanecer no circuito. Caso o avião esteja em solo, a informação é de manter a posição. Se for vermelho intermitente, a aeronave que estiver em voo, significa que o aeródromo está impraticável, ou seja, ele não deve e não pode pousar no aeródromo e deverá buscar outro aeródromo para pouso. E caso o avião esteja em solo, significa que o avião deve se afastar da pista em uso. Caso seja verde intermitente, o avião em voo deve regressar e pousar. E caso o avião esteja em solo, significa que é o livre táxi. Caso a pistola de luz seja um branco intermitente, o avião que estiver em voo, significa pouso neste aeródromo e dirija-se ao estacionamento. E caso o avião esteja em solo, significa regresse para o estacionamento. Então, bem parecido com o verde contínuo, então deve estar bastante atento com isso, beleza? E caso a torre de controle emita um sinal de pirotécnica para aviões que estão em voo, não pouse por enquanto, independente da ordem anterior, beleza? Pouso proibido por enquanto. E quando o avião está em solo, não tem um significado prévio para a pistola de luz, para a luz pirotécnica, beleza? Então foi isso, pessoal. Essa foi a aulinha importante, né, de procedimentos serem adotados em caso de falha de comunicação, e com isso também o significado das luzes emitidas pela pistola de luz da torre de controle. Eu vou por aqui, encerro a minha passagem aqui com vocês e um abraço.